Meu nome é Aziz Arif. Acreditava ser o último de minha família quando fui à antiga casa de meu tio Niazi, a quem fiz companhia durante seus últimos meses no hospital em Damasco. Antes de morrer, tio Niazi me pediu que visitasse sua velha casa em Halab. As lembranças do passado pareciam brotar daquelas paredes descascadas. Não tive irmãos ou irmãs, fiquei órfão antes dos 6 anos. E a família de meu tio fora a minha, mas eles também já morreram todos. A promessa de meu tio se cumpria. Ali estava o baú tal como ele contara. Mal sabia eu a surpresa que ele me reservava. Foi como abrir uma caixa mágica que me arrastou 100 anos para trás. Eram cartas do velho tio-avô de Niazi, Sadi Zarif, então um jovem de 20 e poucos anos, e que havia partido para tentar a vida na América. Aquele era o presente que meu tio me deixava. Eu não era o único nem o último Zarif. Do outro lado do mundo, aquele Sadi havia de ter levado nossa família adiante. Querida Najla, como você está? E teus filhos? Espero que todos estejam em paz. Da última vez que te escrevi, estava ainda na Itália. Como o navio partiu dias depois, meu coração entristeceu sem notícias tuas e da família. Estive com o peito apertado, me afastando de todo o meu passado, mas sem conhecer ainda o suficiente sobre o futuro. Enquanto atravessava o Atlântico, meu destino ainda era incerto. Quando se iniciou a primeira onda de imigração árabe para a América Latina e para o Brasil especificamente, havia um contexto histórico no Oriente Médio que era o do domínio otomano. Por essa região se encontrar então nesse local de entrelaçamento da Ásia, da África, da Europa, a característica principal da cultura dessa região é justamente a diversidade. O Império Otomano foi um império multirreligioso, multilinguístico, multiétnico, mas os seus governantes eram sobretudo muçulmanos. As comunidades cristãs eram minoria dentro do contexto do Império Otomano. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا خبزنا كفاية يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن تنجينا من الشرير آمين باسم الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. Meu avô falava muito numa palavra chamada tore, que os turcos chegavam e diziam tore, tore, o cristão tinha que andar no meio da rua, não podia andar na calçada. Isso marcou muito ele. Ele dizia, não vou voltar para lá para me mandarem para o meio da calçada. Como todos os imigrantes da época, eles chegaram de navio, né? Meu pai, ele casou e veio com a minha mãe para cá. Várias pessoas vinham, aí um falava para o outro, mandava falar, vinha um irmão, depois mandava vir outro irmão. O meu marido veio antes de que eu, 2 anos, depois me chamou e eu vim aqui. Primeiro ano, chorava todo dia, queria voltar. Bom, a minha impressão particular, quando cheguei aqui, junto com a minha mãe e meus irmãos, descemos em Santos, e a primeira coisa, quando nós subimos a serra, eu falei, não é possível, essa terra é nossa.
É certo que no Brasil, na segunda metade do século XIX, iniciou-se uma migração expressiva de árabes. E aqui é sempre bom lembrar a distinção entre árabe e muçulmano. Árabe é uma população que fala e que se expressa na língua árabe, e muçulmano é simplesmente aquele que pratica a religião muçulmana ou o islamismo. As semanas no navio foram difíceis. Sofri muito, praticamente encarcerado naquele porão. Sim, um porão. Foi a isso que tive direito por recusar-me a gastar minhas economias na viagem. Desde que cheguei, não me arrependi. A vida só tem reforçado minha decisão de vir para a América. De fato, eles consideravam a América um bloco homogêneo, né? Fazer a vida na América era um grande ideal, mas que América era essa não se sabia. A América, para eles, era um continente, era um sonho de vida, era um sonho de poder tentar vencer na vida num outro continente. Raih à América, quer dizer, vou para a América. Passamos em Salvador, não sabia nem o que. Aqui é América, não. Passaram no Rio, em Santos. E aí chegou no Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aqui não é América, mas tem que descer, é a última parada. Então eles desceram do navio sem saber onde estavam. Os árabes que vieram para o Brasil inicialmente, eles portavam, por exemplo, passaportes que os identificavam como turcos, que a nomenclatura que eles recebiam era justamente a nomenclatura dos ocupantes dos seus territórios. Agora posso escrever novamente, pois cheguei ao meu destino, a tal cidade a que chamam São Paulo. Disseram-me uma das mais promissoras dessa terra. Fica longe do mar, num planalto que alcançamos depois de vencer montanhas cobertas de florestas. O lugar cresce em todas as direções. Parece que empurrado pelo dinheiro que chega com as exportações de café. Veja, Najla, a fortuna dessa terra se deve a uma planta que, como eu, veio do Oriente. Nada mais justo que agora eu obtenha algum sucesso. A cidade de São Paulo, na verdade o colégio dos jesuítas, ele foi fundado nesse ponto em 1554 e configurou então um patamar de início da cidade no que é chamada colina histórica, entre o Vale do Engabaú e o Vale do Tamanduateí, que são os dois rios que circundam essa colina histórica da cidade. Na verdade, a colina era uma estratégia que os portugueses e vários povos, na Idade Média, adotavam para criar fortalezas, ou seja, áreas de defesa, por estarem num ponto mais alto e poderem dessa maneira se defender de ataques de inimigos. A partir da segunda metade do século XIX, é que a cidade vai começar então a transpor os vales. E aquilo que era a cidade até então, começa a se transformar no centro da cidade do final do século. A região da 25, ela vai estar na Baixada, na colina histórica do lado aqui do Colégio dos Jesuítas, que é a região que vai ser urbanizada a partir da drenagem da Baixada do Carmo e da possibilidade então de ali se ocupar aquela região. Encontrei em São Paulo gente de toda a nossa Síria, de Halab, Mardin, Homs, Damasco e também do Líbano. Tenho preferido ficar sempre nas imediações da rua em que a maioria de nós vive. O lugar tem um rico comércio, ainda que precise de várias melhorias. Minha irmã, tu e os demais devem se preparar para vir ter aqui comigo. E num primeiro momento, os migrantes vão se espalhar em vários lugares, pelos cortiços da cidade, por regiões onde eles podiam pagar o aluguel. Gradativamente, eles começam a se estabelecer nessas regiões que vão ganhando alguma especialização. 25 de março era uma região muito próxima ao Brás, ao Ipiranga, que são regiões de produção têxtil muito importante. A 25, o forte dela era tecido, armarinho, pouca confecção. E você encontrava tecido tanto barato como do mais caro. Eu acho que a 25 antigamente era frequentada pela alta sociedade.
E nesse tempo, só para frisar, que havia um predomínio quase que 100% da colônia árabe e libanesa. Na 25 de março, todo libanês estava trabalhando aqui. Antigamente você andava, você sabia. Ó, aquele é freguês daquela loja, você compra aqui, aquele compra um, indicava para o outro. Hoje você não conhece ninguém. Najla, eu te juro, não desistirei. Firmarei pé nesta terra do Brasil, custe o que custar. Amanhã mesmo irei ao encontro de um patrício chamado Elias Mahfouz, nascido em Trípoli, e que aqui vem sustentando a família através de empreitadas comerciais. O tal Elias, me foi dito, vive e tem sua loja bem próxima do rio. Mando-te uma foto do lugar para que vejas a abundância de água que temos aqui nesta terra nova. Imagine, desde sua fundação passaram pouco mais que 350 anos. Que diferença de nossa Halab, que só não é mais velha que Jerusalém e Damasco. Amanhã te escrevo novamente. Teu irmão que te ama, Sadi. Originalmente, o rio Tamanduateí era, evidentemente, um possível área de transporte fluvial, tanto que nós ainda guardamos na toponomia da cidade, né, a ladeira Porto Geral, que representa exatamente um ponto, né, de desembarque do rio Tamanduateí, que ficava exatamente onde hoje é a rua 25 de março. Essa região ela foi alvo de um profundo processo de transformação a partir da segunda metade do século XIX, com o aterramento da região, a canalização do rio e, posteriormente, com a criação do Parque Dom Pedro, que representou, então, um processo de junção da cidade, né? Querida Najla, como vão todos os teus? Espero que com muita saúde e alegria. Encontrei o patrício Elias e recebi a boa notícia de que há trabalho para aqueles que se comprometem com ele. Elias pede dedicação, esforço, responsabilidade. Senti que as palavras de nosso pai foram úteis e que é possível progredir nesta cidade. Elias me acolheu, mas explicou que, como eu, já trabalham e vivem com ele outros que vieram tentar a vida. Naomi e Fauzi. O que Elias pode nos garantir é o ganho do trabalho, que não é muito. Uma cama, um teto e a boa comida que sua esposa aqui prepara para todos. Elias, aqui, seus 4 filhos e nós, os 3 empregados, vivemos na casa em que Elias também mantém sua loja, na rua 25 de março, número 595. Ibn Khaldun, que fala da importância do que se chama de asabia, que são esses laços de solidariedade. Numa mesma loja trabalhavam primos, tios, sobrinhos, irmãos, netos, pais, tias, sobrinhas. E aqui nessa região era muito comum. Muitas pessoas viviam, por exemplo, no próprio estabelecimento onde trabalhavam. Meu tio era aqui no Brasil, depois veio meu irmão, depois veio eu, depois a família inteira. Propaganda era boca a boca. O pessoal que veio de lá
foi vencendo aqui, foi chamando os parentes, e os parentes vieram aqui também e começaram a trabalhar e foi aumentando o comércio na 25. Em menos de uma semana, eu estava no balcão vendendo e falando português. Desde eu cheguei, não mudei daqui, não. Olha, eu trabalhei na 25 desde 1972 até 2002. E, para mim, é uma escola aqui, é uma escola de vida. Meu pai dizia uma coisa muito certa também. A universidade não vai te dar o bom senso do balcão. Março é aqui o nome do terceiro mês. Eles têm o hábito de batizar ruas com datas para homenagear os acontecimentos ocorridos. Ainda não sei o que aconteceu nesse dia, mas quando descobrir te conto. Agora preciso terminar, pois o sol vai nascendo e é hora de nos colocarmos na rua com o produto do nosso trabalho. Os suspensórios e ligas que fabricamos ontem. São simples, mas de boa qualidade. Espero vender tudo, mas não será fácil, já que a concorrência é grande. Para você poder negociar, você tem que ser uma pessoa maleável. Não adianta é 10, não vou tirar. E o brasileiro gosta de pechinchar, gosta de uma pechincha. Quanto é 10? Faz 9, faz 8. Então a gente não quer perder negócio, então a gente se esforça para não perder negócio. Eu acho que é o sangue mesmo, tá no sangue. Ando calado. Sim. Você quebrar a palavra de honra era crime. É crime, fio de bigode. Vaninho, camarada da coletividade. Fio de bigode. Então, quando ele se Quebrava comprometia... a palavra dele até logo. Ele tinha que levar adiante. Palavra vale. Isso é antigo aqui na 25 de março e entre pessoas honestas isso funciona até hoje. Tu devias ver esse lugar. Parece um bazar de nossa Halab. Há de tudo para todos e não há quem passe pela rua 25 de março sem que lhe chamem a atenção. Sempre há algo útil para negociar e todos saem daqui felizes. Afinal, o que se promete se cumpre. Esse, aprendi, é o único caminho para crescer no comércio. Bem, agora adeus. Tu irmão que te ama, Sadi. Tem muitas lojas antigas da 25 de março que, se você vê a disposição da loja, é a mesma disposição que você vê nos souks de qualquer país árabe. Arrumação, tudo. Eles trouxeram todos os costumes idênticos. E o souk é a origem do shopping center. Você viu que todo árabe, ele gosta muito do comércio. Parece que é uma coisa que vem na alma dele, não é? Dentro na essência dele. De repente sai para o mundo e fazendo negócios. Daí chega aqui numa cidade como São Paulo, se estabelece. Sem falar a língua, né? Sem conhecer a cultura, né? Local. Eles têm essa facilidade para comerciar, para negociar, tem o faro de onde vai vender, quem é bom, quem não é. É uma arte, é uma arte. E é um dom também, né? É uma arte, é um dom. O sucesso de Elias, ele contou, se deveu à insistência dele em fazer a clientela. Elias está no Brasil há quase 10 anos. Antes de ter sua loja, era um vendedor de rua, um mascate. Assim foi conquistando sua freguesia, atendendo bem, economizando até ter bastante para abrir sua própria loja. Eu, como estudante, e não negando as origens, eu mascateava. Então eu ia pegar mercadoria na ladeira Porto Geral, encontrava teu pai toda hora, e teu pai toda hora perguntava como é que estava indo, estava precisando de alguma coisa, eu dizia, não tio, tá tudo bem. Eu conheci teu pai menino, né? Passava na porta da loja, ele usava um lenço. Ele sempre estava de terno e gravata. O que eu sei é que ele começou a mascatear na ladeira Porto Geral, esquina da Boa Vista. Como ele gritava muito, então, quando ele chegava de manhã, diziam, olha, chegou o inferno. Então ele aproveitou e quando montou a loja, ele montou ao inferno das meias. A 25 sempre foi um ponto da coletividade. Descobri também o que aconteceu em 25 de março. Nesse dia, em 1824, o Brasil ganhou sua primeira constituição de país independente.
Agora preciso correr. O apito do trem é um aviso de que logo muitos compradores vão desembarcar na Estação da Luz. Eu e os outros vamos lá encontrar com eles e convencer a fazer negócio aqui com Elias. Do irmão que te ama, Sadi. O trem é um grande facilitador, ele permite uma circulação de produtos, de pessoas totalmente inédita, totalmente distinta. Em 1901, exatamente no mesmo ano da inauguração da Estação da Luz, São Paulo é responsável pela produção de 60% do café brasileiro. Evidentemente, esses árabes, os migrantes árabes que vieram para o Brasil, se aproveitam dessa situação e vão vender os seus produtos. A palavra Mascate vem de Muscat. Muscat era um porto importante, antigamente, de interligação dos barcos que vinham da Índia. Então, quando trazia essas especiarias, eles falavam Ambi-Muscat, porque passava em Muscat, né? E essa expressão correu. Mascate é o árabe que chega aqui, pega a sua malinha, junta um pouco de mercadorias. E eles adentravam o interior, onde o comerciante estabelecido não ia, porque era um problema, tinha que andar de burrico, a pé, e visitavam as fazendas. A origem do nome armarinho é justamente que essa caixa, ela parecia um armarinho, um armário pequeno, porque ele tinha várias divisões e os produtos assim, né? Então ele expunha, assim, a lojinha dele era aquela mala, aquele armarinho. Não é à toa que é chamado de Novo Mundo. Há muito por ser feito, já que faltam coisas, desde uma agulha até uma boa estrada. Talvez por isso o vendedor viajante, o mascate do interior, encontre grandes oportunidades. Eu acho que os migrantes trazem muitos sonhos, né? Em geral, todo migrante ele parte com uma dificuldade, com um grande desafio, mas com muitos sonhos. E a viagem, nesse sentido, ela tem um poder de transformação muito forte. Ela desperta muitas expectativas, revolução, transformação, melhoria de vida, sem falar no conhecimento. Com todas as peripécias que as nossas famílias passaram, mascateando, vendendo banana em trem, isso só serviu para solidificar o nosso caráter, de sermos bons brasileiros. As cidades sempre se formaram através dessas movimentações de população, que são populações que buscam melhores condições de vida. Mas eu também acho que, em parte, essas migrações estão dentro de um espírito de aventura, um espírito de buscar novos horizontes. A identidade de São Paulo é a identidade dessa mistura que vai gerando, a partir de contribuições de muitos povos, uma cultura própria, uma manifestação própria. E uma metrópole é exatamente isso, um espaço que mistura as mais diferentes origens, as mais diferentes etnias, as mais diferentes línguas, formando uma nova cultura. Nesses anos que tenho vivido aqui, conheci dificuldades, mas também conquistei muitas coisas. Amigos, clientes e, o melhor, a possibilidade de trazer para junto de mim meus queridos irmãos e irmãs. Claro que é grande a saudade. Essa é uma palavra aqui usada para falar da falta que sentimos de quem gostamos. Tenho saudade da Síria, dos parentes e amigos que ficaram. Mas também posso te dizer que aqui vou me fazendo brasileiro. O que, pode acreditar, não é tão difícil. Teu irmão que te ama, Sadi Zarif.